Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Cleiton, professor da Escola Albertina Fortarel. E essa semana iremos abordar o assunto monômios e expressão algébrica. Expressão algébrica é um assunto que vocês tiveram lá no sétimo ano, né? A gente vai estar retomando alguma coisa aí e colocando coisas novas para a gente poder falar sobre esse assunto essa semana. Aí logo após essa aula estarei postando aí algumas atividades para a gente exercitar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre monômios, né? Deixei aqui uma definição. O que é monômios? É toda expressão algébrica determinada por apenas um número real e sua variável. O número real é chamado de coeficiente do monômio e as variáveis de parte literal. Por exemplo, o 2x, né? O 2 ele é um número real, ele está dentro do conjunto dos números reais. Pode ser número inteiro positivo, número inteiro negativo, números decimais, pode ser frações, pode ser raiz quadrada, pode ser o pi, enfim. Todos esses números podem entrar aqui no lugar do 2. Ele é o coeficiente. E o x é a parte literal. Esse x pode ser letra A, B, C, X, Y, Z. Pode ser uma figura, por exemplo, uma bola, uma florzinha. Pode ser um x ao quadrado, um x ao cubo, enfim. Essa é a parte literal. Onde tiver uma figura ou uma letra, pode ser uma letra do alfabeto grego, né? Alfa, beta, gama. Enfim, essa será a parte literal. Beleza? Tranquilo? E aí sim, né? Tendo essa, essa interação entre o número real e a parte literal, aí se forma o quê? Um monômio, né? Um monômio. E logo mais teremos, né, uma aula sobre polinômios, que é a somatória de todos os monômios, né? Falando em somatória, eu vou mostrar aqui para vocês também agora como é que a gente faz, né, a adição e a subtração de monômios, né? Tem aqui dois exemplos, onde eu tenho 2, né, 2mn mais 14mn mais 5mn, né? Observe que o meu coeficiente, né, são os números, o 2, o 14 e o 5. Eu vou ter que somar esses números, ó, 2 mais 14 mais 5. E a minha parte literal, observe que é o m e o n nas três situações. Então, a parte literal eu mantenho e eu vou somar só as variáveis, tá? 2 mais 14 mais 5 vai dar 21 mn. Isso para soma e subtração. Vamos aqui, ó. Uma fração aqui agora, ó. 3 meios CD ao cubo menos 1 meio CD ao cubo mais 5 meios CD ao cubo. Observe que são frações com o mesmo denominador, né? Então não precisa fazer o MMC. Você vai só fazer a conta com o numerador. 3 menos 1, 2. 2 mais 5, 7. 7 meios. Mantém a parte literal, CD ao cubo. Beleza? Então, pode somar e subtrair um monômio quando você tiver a parte literal igual para todos os casos. Se por acaso aqui fosse DC ao cubo, você não poderia fazer essa conta. Você tem que deixar esse número de lado. Eles têm que ser todos iguais. Bom, para multiplicação e divisão de monômios, né, já é outra regra. Lembra bastante aquela regrinha de multiplicação de potência, né? Vamos lá. Tenho dois exemplos que eu deixei aqui para vocês, ó. 6x ao quadrado y vezes 2x à quarta vezes 3y, né? 3y. Mesma coisa, ó. Você vai pegar as variáveis que é 6, 2 e 3. 6, 2 e 3. Você vai multiplicar essas variáveis. 6 vezes 2, 12 vezes 3, 36.
E agora você vai pegar a parte literal, aonde tem a letra X. Observa aqui, ó, x ao quadrado vezes x à quarta potência, né? X ao quadrado vezes x à quarta potência. Quando você tem uma multiplicação de potência, né, de números com potência, o que você tem que fazer aqui? Somar. Você vai somar esse 2 com esse 4. E aí você vai ter x à sexta, né? X à sexta. E aí também tem a parte literal do y. O y aqui, né? No 6x ao quadrado y. E o 3y. Você vai pegar esses dois y e multiplicar entre eles. Y vezes y dá y ao quadrado. Depois é só juntar. Pega o 36, pega o x à sexta e o y ao quadrado. Esse é o resultado da conta. Certo? Na divisão, como é que fica na divisão? Você tem lá 12x à quarta y dividido por 3x ao quadrado y. 12 dividido por 3 dá 4, né? Fez a divisão aí na parte variável. Agora como é que faz divisão na parte literal? X à quarta dividido por x ao quadrado. Aqui, em vez de você somar, como é uma divisão, né? Você vai subtrair. Ficaria x ao quadrado. E y dividido por y, né? Que é o y aqui do 12x à quarta. E é o y aqui do 3x ao quadrado. Y dividido por y dá 1. Por quê? Aqui é 1, aqui é 1. 1 menos 1 dá 0. Se zerou, só vai ficar o número. Elimina a letra, tá? Aí você junta tudo, ó. Põe o 4 aqui, vem o x ao quadrado aqui, o y sumiu, não precisa aparecer o número 1, porque 4 vezes 1 é 4. Certo? Tranquilo? E para finalizar essa parte, né? A gente tem aqui as potências de monômios. Potência de monômios. Onde eu tenho 4x ao cubo, né? Isso tudo aqui ao quadrado. Certo? 4x ao cubo. Isso tudo aqui ao quadrado. Eu vou pegar aqui minha parte variável, né? 4 ao quadrado, mas professor, você não tem que fazer 4 ao cubo depois o resultado que deu ao quadrado? Tome cuidado, pessoal, que aqui, ó, nesse caso, o x está ao cubo, tá? O 4 está multiplicando esse x que está ao cubo, tá? Então, o 4, você não pode elevar ele ao cubo. Você tem que levar ele ao quadrado, tá? 4 ao quadrado é 16. Agora sim, o x que está ao cubo, quando tem uma regrinha de multiplicação de potência, você vai multiplicar a potência que está na parte interna com a potência que está na parte externa. 3 vezes 2. X elevado a 6. Certo? E aí você coloca lá o 16 e o x elevado a 6. Então o resultado dessa potência de monômio aqui é 16x elevado a 6. Outro exemplo aqui, ó, menos 3 vezes w vezes z ao cubo elevado ao cubo, né? Então eu tenho aqui, ó, menos 3 ao cubo, isso vai dar menos 27, porque todo número negativo elevado ao número ímpar, ele fica negativo, tá? Aí você vai ter o w, quando não tem nada aqui é 1, 1 vezes 3, w ao cubo. E z ao cubo, 3 vezes 3, ó. É o 3 aqui com o 3 que está aqui. Z a nona potência. Então eu vou ter o quê? Menos 27, w ao cubo, z a nona potência. Esse é o resultado final da conta aí. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho agora sobre as expressões algébricas, que nada mais é, né, os probleminhas envolvendo todo esse conteúdo que eu passei para vocês, né, um probleminhas onde você vai ter que montar algumas fórmulas envolvendo aquilo que se pede o problema, né? Eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, né? Estou virando aqui a página. Vamos começar aqui, né, com esse primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo número 1, né? Vou ler para vocês aqui, ó. O triplo de um número adicionado à sua terça parte. Qual é esse número, né? O triplo de um número adicionado à sua terça parte. Qual é esse número? O número é x, né? O número é x. O triplo
do número, 3x, né? Você tem o número e o triplo dele é 3x. A terça parte do número, x sobre 3. X dividido por 3. Então a expressão algébrica fica quando? O triplo de um número, que é o 3x, adicionado, sinal de mais, a sua terça parte, x dividido por 3. Certo? Essa seria a expressão algébrica. Essa seria a formulinha para fazer esse cálculo desse problema. Vamos lá para o segundo exemplo? A diferença entre um número elevado à sua quarta potência e seu dobro, né? A diferença entre um número elevado à sua quarta potência e seu dobro. Então, o número elevado à quarta potência é o quê? X elevado a 4. O dobro do número. Se o número é x, então 2x, né? 2 vezes x. Como é que fica a expressão algébrica? X elevado a 4, a quarta potência, menos, né? Que é a diferença que está falando, ó. Diferença, quando você entrar com essa palavra diferença, é sinal de menos. É uma conta de subtração. Menos 2x, né? Que é o número e o seu dobro. Que é o x elevado a 4 menos 2x, tá? Tem aqui a formulinha. Achou a formulinha do segundo problema. E para finalizar, né, temos aqui um terceiro exemplo. Exemplo número 3, né, que é o produto da quinta parte de um número pelo seu antecessor. Quando você se depara a uma palavra falando de produto, entenda que você tem que fazer uma multiplicação. Então, o produto da quinta parte deu um número pelo seu antecessor. Qual que é esse número? É o x. A quinta parte desse número, x sobre 5. E o antecessor do número? X menos 1. Se você tem o número, o antecessor dele, você vai fazer uma conta de menos. Então a expressão algébrica ficaria x elevado a 5 vezes x menos 1. Né? Tem lá o produto, né, que é a conta de vezes, né, da quinta parte desse número, que é x elevado a 5, pelo seu antecessor, que é x menos 1. Certo? Beleza? Tranquilo? É isso aí, pessoal. Essa semana estarei postando aí as atividades referente a esse assunto, tá? E qualquer dúvida, estarei à disposição aí na segunda e na quarta-feira aí pela manhã. Caso alguém tenha dúvida aí nos probleminhas que irei colocar para vocês. E tenham a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Até mais.